Vamos dar continuidade à leitura do livro Os Exilados da Capela. Nesses primórdios da evolução humana e no ápice do reino animal estavam os símios, muito parecidos com os homens, porém ainda animais, sem aquilo que justamente distingue o homem do animal, a inteligência. Deste ponto em diante, por mais que investigasse, a ciência não conseguiu localizar um tipo intermediário de transição, bem definido entre o animal e o homem. Descobriu fósseis de outros reinos e pôde classificá-los, mas nada obteve sobre o tipo de transição para o homem. Todo o esforço se reduziu na exumação de 2 ou 3 crânios encontrados algures, e que foram aceitos a título precário, como pertencentes a esse tipo desconhecido e misterioso a que nos estamos referindo. Realmente, em várias partes do mundo, foram descobertos restos de seres que, após exames acurados, foram aceitos como pertencentes a antepassados do homem atual. Segundo a ciência oficial, quando o clima da Terra se amenizou em princípios do Mioceno, uma das 4 grandes divisões da Era Terciária, isto é, o período geológico que antecedeu o atual, e os antigos bosques tropicais começaram a ceder lugar aos prados verdes. Os antigos seres vivos que moravam nas árvores foram descendo para o chão, e aqueles que aprenderam a caminhar erguidos formaram a estirpe da qual descende o homem atual. Entre estes últimos, que conseguiram erguer-se, prevalecia um tipo que foi chamado procônsul, mais ou menos há 25 milhões de anos, o que era positivamente um símio. E os tipos foram evoluindo até que mais ou menos há 1,5 milhão de anos surgiram as espécies mais aproximadas do tipo humano. Realmente, na Ásia, na África e na Europa, foram descobertos esqueletos de antropóides, macacos semelhantes ao homem, não identificados, nas camadas do Pleistoceno inferior, também chamado Paleolítico, período antigo da Era da Pedra Lascada, e no Neolítico, Era da Pedra Polida. Vieram à luz instrumentos, objetos e restos de dentes, ossos e chifres, cada vez mais bem trabalhados. O Pleistoceno corresponde ao começo da Era Quaternária, tempos chamados pré-históricos. Em 1807 surgiu na cidade de Heidelberg, na Alemanha, um maxilar inferior, e na cidade de Piltdown, na Inglaterra, um crânio e uma mandíbula um tanto diferentes dos tipos antropóides, até que finalmente surgiram esqueletos inteiros desses seres, permitindo melhores exames e conclusões. Primeiramente surgiram criaturas do tamanho de um homem, que andavam de pé. Tinham cérebro pouco desenvolvido, as quais foram chamadas Pithecanthropo, ou Homem de Java, que viveram entre 550 e 2.000 anos atrás. Em seguida surgiu o Sinanthropus, ou Homem de Pequim, de cérebro também muito precário. Mais tarde surgiram tipos de cérebro mais evoluídos que viveram de 150 a 35.000 anos atrás, e foram chamados de homens de solo na Polinésia, de Flores Bed, na África do Sul, da Rodésia, na África, e o mais generalizado de todos, chamado Homem de Neandertal, no centro da Europa, cujos restos em seguida foram também encontrados nos outros continentes. Como possuíam cérebro bem maior, foram chamados Homo sapiens, conquanto tivessem ainda muitos sinais de deficiências em relação à fala, à associação de ideias e à memória. O Neandertal foi descoberto em camadas do Pleistoceno Médio, mas logo depois, no Pleistoceno Superior, surgiram esqueletos de corpo inteiro e de atitude vertical, como por exemplo, o tipo negroide de Grimaldi, o tipo branco do Cro-Magnon, pertencente à 4ª raça Atlante, e o tipo Chanceleide. E por fim foram descobertos os tipos já bem desenvolvidos, chamados Homens de Chonscombe, na Inglaterra, o de Canjera na África, o de Fontchevade na França, todos classificados como Homo sapiens sapiens, isto é, homens verdadeiros. Ainda hoje existem na Rodésia, na África,
tipos semelhantes ao Neandertal, que levam vida bestial e possuem crânio de licocéfalo, ovalado com diâmetro transversal, um quarto menor que o diâmetro longitudinal. O Pleistoceno corresponde ao começo da Era Quaternária, tempos chamados pré-históricos. Dilococéfalo, tipo humano cuja largura de crânio tem 4/5 do seu comprimento. Esses tipos estudados e classificados pela ciência, conquanto tenham servido de base para suas investigações e conclusões, não valem todavia como prova da existência do tipo de transição. Na realidade, a ciência ignora a data e o local do aparecimento do verdadeiro tipo humano, como também ignora qual o primeiro ser que pode ser considerado como tal. O elo, portanto, entre o tipo animal mais elevado e o homem primitivo se perde entre o Pithecanthropo, que era bestial, e o Homo sapiens, que veio 400 mil anos mais tarde. Em resumo, eis a evolução do tipo humano. Símios ou primatas. Tipo evoluído de primata, procônsul, 25 milhões de anos. Homo erectus, Pithecanthropus e Sinanthropus, 500 mil anos. Homo sapiens, Solo, Rodésia, Floresbade e Neandertal, 150 mil anos. Homo sapiens sapiens, Westcombe, Cangera, Fontchevade, Cro-Magnon e Chancelade, 35 mil anos. Nos anos 90, exames de DNA provaram que o Neandertal é uma ramificação separada da espécie humana, embora seja evidentemente uma evolução dos símios primitivos. É bem de ver que se houvesse existido esse tipo intermediário, inúmeros documentos fósseis dessa espécie existiriam, como existem de todos os outros seres vivos, e assim como houve e ainda há inúmeros símios, representantes do ponto mais alto da evolução dessa classe de seres, também haveria os tipos correspondentes, intermediários entre uns e outros. Se a ciência até hoje não descobriu esses tipos intermediários, é porque eles realmente não existiram na Terra. Foram plasmados em outros planos de vida, onde os prepostos do Senhor realizaram a sublime operação de acrescentar ao tipo animal mais perfeito e evoluído de sua classe, os atributos humanos que por si sós, conquanto aparente e inicialmente invisíveis, dariam ao animal condições de vida enormemente diferentes e possibilidades evolutivas impossíveis de existirem no reino animal, cujos tipos se restringem e se limitam em si mesmos. Sobre assunto de tão delicado aspecto, ouçamos o que diz o instrutor Emmanuel, em comunicação recebida em 1937, pelo médium Francisco Cândido Xavier, e que transcrevemos em letras. Amigos, que a paz de Jesus descanse sobre vossos corações. Segundo estudos que pudemos efetivar em companhia de elevados mentores da espiritualidade, posso dizer-vos francamente que todas as formas vivas da natureza estão possuídas de princípios espirituais e princípios que evoluem da alma fragmentária até a racionalidade do homem. A razão, a consciência, a noção de si mesmo constituem na individualidade a súmula de muitas lutas e de muitas dores em favor da evolução anímica e psíquica dos seres. O processo, portanto, da evolução anímica se verifica através de vidas cuja multiplicidade não podemos imaginar, nas nossas condições de personalidades relativas. Vidas essas que não se circunscrevem ao reino nominal, mas que representam o transunto das mais várias atividades em todos os reinos da natureza. Todos aqueles que estudaram os princípios de inteligência dos considerados absolutamente irracionais, grandes benefícios produziram, no objetivo de esclarecer esses sublimes problemas do drama infinito do nosso progresso pessoal. O princípio inteligente, para alcançar as cumeadas da racionalidade, teve de experimentar estágios outros de existência nos planos de vida. Os protozoários são embriões de homens, como os selvagens das regiões ainda incultas, são os embriões dos seres angélicos. O homem, para atingir o complexo de suas perfeições biológicas na Terra, teve o concurso de espíritos exilados de um mundo melhor para o orbe terráqueo,
Espíritos esses que se convencionou chamar de componentes da raça adâmica, que foram em tempos remotíssimos desterrados para as sombras e para as regiões selvagens da terra, porquanto a evolução espiritual do mundo em que viviam não mais a tolerava, em virtude de suas reincidências no mal. O vosso mundo era então povoado pelos tipos do primata hominus, dentro das eras da caverna e do sílix, e essas legiões de homens singulares pelo seu assombro e incrível aspecto se aproximavam bastante do Pithecanthropus erectus, estudado pelas vossas ciências modernas como um dos respeitáveis ancestrais da humanidade. Foram, portanto, as entidades espirituais a que me referi, que por misericórdia divina e em razão das novas necessidades evolutivas do planeta, imprimiram um novo fator de organização às raças primigênias, dotando-as de novas combinações biológicas, objetivando o aperfeiçoamento do organismo humano. Os animais são os irmãos inferiores dos homens. Eles também, como nós, vêm de longe, através de lutas incessantes e redentoras, e são, como nós, candidatos a uma posição brilhante na espiritualidade. Não é em vão que sofrem nas fainas benditas da dedicação e da renúncia, em favor do progresso dos homens. Seus labores, penosamente efetivados, terão um prêmio, que é o da evolução na espiritualidade gloriosa. Eles, na condição de almas fragmentárias no terreno da compreensão, têm todo um exército de protetores dos planos do alto, objetivando a sua melhoria e o amplo desenvolvimento de seu progresso, em demanda do reino nominal. Em se desprendendo do invólucro material, encontram imediatamente entidades abnegadas que os encaminham na senda evolutiva, de maneira que a sua marcha não encontre embaraços quaisquer que os impossibilitem de progredir, como se torna necessário, operando-se sem perda de tempo a sua reencarnação. O macaco tão carinhosamente estudado por Darwin nas suas cogitações filosóficas e científicas é um parente próximo das criaturas humanas, falando-se fisicamente, com seus pronunciados laivos de inteligência, mas a promoção do princípio espiritual do animal, a racionalidade humana, se processa fora da Terra, dentro de condições e aspectos que não posso vos descrever, dada a ausência de elementos analógicos para as minhas comparações. E que Jesus nos inspire, esclarecendo as nossas mentes em face de todas as grandiosidades das leis divinas, imperantes na criação. Assim, pois, quando essa operação transformadora se consumou fora da Terra, no astral planetário ou em algum mundo vizinho, estava ipso facto criada a raça humana, com todas as suas características e atributos iniciais, a primeira raça-mãe, que a tradição espiritual oriental definiu da seguinte maneira: espíritos ainda inconscientes, habitando corpos fluídicos pouco consistentes. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.